Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre validação de senha forte. E daí, isso vai envolver algumas coisas além da expressão regular em si. Para agilizar as coisas aqui, eu já criei um gerador de senhas aqui. Eu vou enviar isso aqui lá para o repositório nosso também. Então você vai ter acesso a esse código aqui. Na verdade, isso aqui é um monte de funções que me retornam números utilizando a tabela Unicode ali, né, no caso. Então, se você, rapidinho, que eu vou passar pela função rapidinho, se você pegar esse 0 a 9, ela retorna um CHR, né, um char, que vai utilizar a função randint para pegar um número aleatório entre 48 e 57. Nesse char, qualquer número entre 48 e 57 vai ser isso daqui, ó. Se você observar na tabela Unicode, que é Wikipedia mesmo, lista, chama, como é que eu pesquisei aqui? Deixa eu ver. Lista Unicode Wikipedia. Só para você ver, é esse link aqui, ó. Se você observar nessa tabela Unicode aqui, ó, você vai ver que do caractere que eu tinha te falado, que é do caractere da última vez que eu... 48 ao 57, eu tô olhando essa linha decimal aqui, nossa, eu já esqueci, aqui, 48 ao 57, então qualquer número aleatório entre 0 a 9. Eu poderia ter colocado entre 0 a 9, né, no caso aqui, que seria mais simples, mas só para você entender, porque eu estou pegando outras coisas também. Então, para todas aquelas funções ali, eu estou pegando tudo daqui da tabela Unicode. Então, se você observar, eu tenho esse daqui, que é de 0 a 9, de 48 a 57, depois eu tenho de A a Z minúsculo, que é de 97 a 122. Então, vamos olhar ali, ó, 97. Aqui, a 122. Então, ele vai retornar qualquer caractere entre A a Z. Também poderia colocar de outra maneira, mas eu achei mais simples fazer assim. E depois a gente tem também outro range, que vai ser ali o de 65 ao 90 aqui, que vai ser de A a Z maiúsculo. Esse aqui, de 65 a 90, e a gente tem uma função que chama aqui Strange Chairs, que eu chamei aqui, não tinha nome melhor no momento, na verdade eu fiz isso aqui correndo, logo antes da aula aqui, e daí aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 ranges aqui, de 32 a 47, eu já deixei selecionado aqui para a gente não perder tempo com isso, enquanto eu estou te mostrando já está tudo selecionado aqui, ó. Então, randint de 32 a 47 vai ser de 32, deixa eu voltar aqui, 32 é um espaço vazio, a 47 você pode eliminar o espaço, tá? Se você não quiser o 32, começa do 33 ao 47, que vai do espaço à barra, e aí aqueles números que você viu ali, aquele barra U, é isso daqui, ó, por exemplo, do 0020 até o 002F. Então esse range aqui, ó, 0020 ao 002F. Eu também posso utilizar o range literal, que seria um espaço literal até uma barra. Eu já deixei os dois ranges prontos aqui embaixo. Eu tenho esse outro range aqui que vai de 58 a 64. Se você observar de 58, que é os dois pontos, ao 64, que é o arroba. E daí eu tenho, deixa eu voltar lá, de 91 a 96, de 91... que é o colchete, ao 96, que é um acento grave, né? Deixa eu olhar o outro aqui. O último é de 123 a 126. Então, de 123, que é a chave, ao tio, né, no caso. Dava para colocar mais range aqui, mas já estava ficando muito complexo aqui. Mas dava para colocar esses ranges aqui também, com letra maiúscula, qualquer range aqui que você quiser. Isso daqui, ó, com barra U, isso daqui você usa para selecionar o caractere na expressão regular também. Mas você também pode pegar o range utilizando a tabela aqui, ó, pegar desse G até esse I aqui, por exemplo, ó, você pode utilizar os caracteres literais, isso vai englobar todo esse range aqui, ó. Beleza? Então, dito isso, eu fiz esse gerador de senha. Quando a gente executa, ele vai simplesmente começar aqui o código. If name igual a main, ele vai utilizar essa função para gerar 5 senhas válidas,
vai gerar 5 senhas sem letras minúsculas. Essa função lá é só ativar aqui qualquer coisa que você quiser. Daí ela ativa ou desativa a coisa que você quer, né? Números, senhas, caracteres estranhos. Então ela vai gerar 5 senhas minúsculas, 5 senhas minúsculas e números. Aliás, 100 minúsculas e números, 100 números e caracteres e minúsculas e com a quantidade inválida. E daí ela vai gerar essas senhas, a gente vai fazer uma expressão regular para validar senhas que a gente considera fortes, né, no caso aqui. Então, voltando aqui, eu vou executar isso aqui, ele vai me gerar. Cada vez que eu executar, ó, ele vai gerar uma quantidade de 5 senhas com as coisas que eu pedi para ele gerar aqui. Então, vamos pegar desse válidas até o final aqui e vamos colar lá na nossa expressão regular. Novamente, você vai ter essa função aí lá no GitHub. Então, você pode gerar senhas lá também, se você quiser. Ou você pode utilizar um gerador de senha na internet também, sem problema algum. Beleza, vamos validar. Eu quero que a minha senha tenha, no mínimo, 12 caracteres, certo? Então, como é que eu vou começar a fazer a minha expressão regular para validar isso aqui? Primeiro, eu vou colocar um ponto, ou seja, minha senha pode conter qualquer caractere, e eu vou colocar um quantificador que vai falar que tem no mínimo 12, né? Ou seja, 12 ou mais caracteres. Então, isso aqui vai pegar meio mundo de coisa aqui, né? No caso, só de fazer isso aqui, eu já eliminei essas senhas com quantidade inválida, se você observar. Essas aqui tem 6 caracteres. Então, apesar delas terem a letra maiúscula, letra minúscula, número e um caractere estranho, elas são consideradas inválidas porque ela não tem o tamanho correto. Beleza? Então, agora, como é que começa a minha validação? O que eu vou utilizar para fazer essa validação? Na verdade, eu vou utilizar Positive Lookahead. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, antes do começo, eu vou começar fazendo vários Positive Lookaheads. E aí, para cada coisa que eu quero validar, eu vou fazer um Positive Lookahead diferente. Por exemplo, se eu quiser checar se a minha senha tem letras de A a Z minúsculo, eu vou fazer um range específico para letras de A a Z minúsculo. E daí uma coisa importante que a gente precisa fazer aqui. A gente não quer falar que na minha senha vai ter... a gente não quer falar que na minha senha só vai ter esses caracteres aqui, né, no caso aqui. Aqui ele está checando... Vamos continuar aqui que você vai ver o problema. Porque nesse caso em específico, eu vou ter que falar que eu posso ter qualquer coisa, né, qualquer outro caractere, mais A a Z minúsculo, beleza? Só que vamos fazer assim, depois a gente volta corrigindo. Então, agora eu já fiz de letra minúscula, né? Então, ele vai checar a minha string, se tiver letras minúsculas, passa, beleza? Vamos fazer outro aqui, agora eu vou copiar esse grupo completo. Eu não posso, eu até posso, mas eu não quero fazer o range assim, tá? Porque se eu fizer assim, eu vou validar com ou, mais ou menos, né? E eu quero um AND, né? Tem que ter isso e aquilo que eu vou fazer. Então, eu vou fazer esse lookahead, depois eu vou fazer outro lookahead falando que tem que ter de letras maiúsculas e minúsculas. E aí, se você observar, ó, eu já perdi tudo, ó. Não tô selecionando mais nada aqui. Por quê? O que eu te falei, eu tenho que falar aqui, ó, que eu posso ter qualquer coisa mais letras minúsculas, e aqui eu posso ter qualquer coisa mais letras maiúsculas. Então aqui, ó, o que validou aqui nas minhas senhas válidas? Esse trecho de válidas já está validando, mas o problema aqui é que ele vai estar validando outras coisas. Não, aqui no momento, ó, ele não está validando mais nada aqui, ó. Por exemplo, aqui ele não está validando, porque a gente não tem um local onde a gente gera maiúsculas e minúsculas aqui, né? Por isso que ele só está validando aqui, ó, só está validando o que é válido mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 6 caracteres, e aí você vai ver que aqui embaixo, ó, ele já começa a validar também. Porque aqui, em teoria, deve ter letra minúscula, tem letra minúscula em algum local, e tem letra maiúscula também, que é esse I aqui. Apesar de ser só uma em cada um, aparentemente, tem. Beleza, mas continuando aqui, ó, a gente quer o quê? Letras minúsculas, que a gente fez, letras maiúsculas, que a gente fez aqui também. A gente quer números, então vamos fazer a mesma coisa, só que de 0 a 9. Beleza, aí a gente começa a validar. Então agora, só para você entender, se eu tivesse uma senha que fosse Luiz Otávio, você vê que tem letras minúsculas e maiúsculas. A partir do momento que eu coloco um caractere
que seja um número, já valida essa senha. E eu não quero isso, eu quero que valide também esses caracteres aqui. Tem que ter um caractere loucão para ser uma senha forte, né? Você pode escolher o nível que você quer, né? Aqui eu tô especificando que a força da senha vai vir de letras minúsculas, letras maiúsculas, número e pelo menos um desses caracteres que eu falei, mais um caractere desses arroba, esse range que eu vou te passar aqui agora. Então, beleza, agora a gente tem que eliminar isso daqui, beleza? A gente tem que eliminar esse tipo de senha aqui, porque a gente não quer permitir só isso. A gente quer que tenha letras maiúsculas, letras minúsculas, como tem aqui, números, como tem aqui, mais um caractere inválido. Inválido, assim, um caractere desse range estranho aqui. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser mais um positive lookahead, interrogação, igual, e daí pode ter qualquer coisa, mais o range que eu vou passar aqui. E aí, nesse range, pode vir o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó. Nesse range, pode vir o seguinte, imagine aqui, ó, eu te passei aqui a lista, né, dos caracteres que era do range 0,20 ao 2F. Eu posso ter vários ranges desse aqui, ó. Por exemplo, vamos ver, o 0,20 tá aqui em cima. Então, aquele range lá, ele vai começar aqui, ó, do 0,20 ao 2F. Eu já fiz ele aqui, que é esse range aqui, ó, do 0,20 ao 2F. Depois outro range do 3A ao 40. Voltando aqui, do 3A, esse aqui, ó, que é o 2 pontos, ao 40. Depois, e assim por diante, certo? Eu não vou passar de novo ali, mas só para você saber, eu posso fazer esse range com caracteres Unicode dessa maneira aqui. Já deixei pronto para a gente não demorar tanto assim ali naquele local. Então aqui, ó, eu posso colocar esse range aqui. Então você vê que agora ele só valida essas senhas e provavelmente as últimas lá embaixo por conta da quantidade de caracteres, ó. Aqui, ó, tem 6 caracteres, então ele valida. Se eu mudar isso aqui para no mínimo 12 caracteres, já não valida aqui mais. Mas agora aqui em cima todas validam. E se eu colocasse, por exemplo, um arroba nesse aqui, ele já validaria, entendeu? Só que fica muito grande a expressão regular assim, né? Eu posso também fazer range de caracteres literais, contando que eu tenha a ordem da lista que eu te mostrei aqui, né? Por exemplo, daqui, aqui, que aí ó, os caracteres literais mesmo, ou, por exemplo, daqui, aqui, eita, cliquei sem querer aqui no mouse, o botão de voltar, então daqui, aqui e assim por diante. Então eu vou pegar aqui essa lista que eu já fiz aqui, ó, fica bem menorzinho, tá vendo? E esse aqui é o range de caracteres literais, ou seja, vai do espaço vazio até a barra, do 2 pontos até o arroba, do colchete até o acento grave, da chave até o til. Então, voltando aqui, eu vou copiar isso aqui para a gente não perder tanto tempo e vou colocar esse range aqui. Então, isso funcionaria da mesmíssima maneira, beleza? Então, você pode colocar das duas maneiras que você preferir aqui, tanto com o range daquela maneira, que seria com os caracteres Unicode, ou com range de caracteres literais também. E daí aqui, como eu te falei, você coloca a quantidade de caracteres que você quer na senha. Eu acho que 12 caracteres com esses tipo de coisa aqui vai ficar muito grande, mas também a gente vai aceitar senhas que são fracas, assim, né? Por exemplo, pass, que é uma senha muito fraca, password, assim, ó, 1, 2, 3, 4, aqui no caso, né? 1, 2, 3, 4, não vai passar não, ou passou, não, passou sim. Password 1, 2, 3, 4, 5, ó, olha para você ver, a senha, uma das senhas mais fracas do mundo, né, que é password 1, 2, 3, 4, 5, 6, a combinação de duas das senhas mais fracas do mundo passou na nossa validação de senha, entendeu? Então, nesse caso em específico, na base de dados, você pode ter alguma coisa, alguma lista de senhas que não seria permitido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou isso daqui, password. Você pode pegar essa lista na internet de senhas que são consideradas inválidas ou muito fracas. Ou então você também pode alertar o seu usuário, né? Na hora de cadastrar na base de dados, você pode alertar, olha, essa senha que você está usando tá numa lista de senhas muito fracas, sabe? Você quer mesmo utilizar essa senha e assim por diante. Beleza? Então é isso, eu vou deixar aqui, vou salvar essa expressão regular e vou deixar aqui para nós. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar essa lista aqui também, na aula aqui, na verdade não tem nada aqui na aula, né?
Vamos colocar isso aqui, vamos colocar a lista de caracteres aqui. E vamos compilar, né, a expressão regular. Senha forte regexp igual a, e daí eu não importei o import re.compile daí vamos colocar o nosso R aqui. Eu não vou passar flags multiline aqui, né? E outra coisa que a gente esqueceu, ó, vamos colocar o começa com e termina com também aqui na nossa expressão regular para ela ser bem específica, né? Eu vou copiar isso aqui, vou salvar isso aqui de novo. Eu não sei se vai mudar o link, mudou o link ali, a versão, né, no caso. Então vamos colocar aqui também. Então voltando aqui, vou copiar a expressão. Não preciso de flags aqui no momento, vou compilar ela aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Aparentemente não. Uma coisa que você pode fazer quando a senha fica, quando a expressão regular fica muito grande, isso é dica boba aqui, mas você pode fazer alguma coisa assim, ó, descer. Aqui já resolveria o problema, né? Mas suponha que você queira separar isso aqui dessa maneira. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, colocar um outro R aqui e ir separando assim, ó, vai funcionar da mesma maneira. Por exemplo, suponha que eu queira separar tudo aqui, assim, ó. Os lookahead, por exemplo, aqui. Daí, assim. Vou fechar esse aqui. E daí, aqui eu coloco esse aqui, nosso abaixo. E o termina com tá separado ali. O começa com, eu vou fazer um termina com também separado. Então, se você observar isso aqui, fica mais fácil de ler, às vezes, né? Ou mais fácil ou mais difícil, não sei. Mas, se você quiser separar, dá para você fazer isso dessa maneira aqui. Então, vamos testar a nossa senha. Eu vou colocar string igual a... A gente poderia até puxar isso aqui para cá e gerar essas senhas aqui, né? Para a gente não poluir. Mas eu não vou misturar as coisas, não. Porque caso você queira utilizar esse arquivo independente desse arquivo aqui, você pode. Então, eu vou só copiar aqui, ó, o que está aqui. E daí, vamos ver como é que a gente vai recuperar essas senhas ali. Então, deixa eu ver aqui. Vamos dar um print aqui, né? Print re.compile. Aliás, como é que eu chamei aqui? Senha forte regexp, senha forte.regexp.findAll. Vou colocar na minha string. Achei que eu tinha chamado de texto, então é string. Vamos dar uma olhada aqui que a gente acha aqui. A gente não achou absolutamente nada. Por quê? E aí eu falei que eu não ia passar nenhuma flag e acabei passando vergonha, né? Para isso aqui validar isso daqui, eu preciso passar a flag multiline, obrigatoriamente, porque eu não tenho só uma senha aqui, né? E aí lembra o motivo disso, né? A gente precisa começar e terminar cada uma das linhas. Quando você estiver validando só um campo, aí você não vai precisar dessa flag. Então posso passar aqui flags, re.multiline, só para a gente... começar a encontrar, e aí ele vai encontrar as senhas fortes aqui, ó, beleza? Inclusive, eu vou tirar isso daqui, né? Esse P arroba e esse Luiz aqui arroba, eu vou deixar só as senhas que foram geradas mesmo, beleza? Então, essas seriam as senhas fortes em todo esse arquivo aqui, beleza? Então é isso, pessoal, vou deixar essa aula aqui assim, e a gente se vê na próxima. Grande abraço!